de volta! Feliz ano novo para todo mundo! Vamos nos preparar para mais um ano de leituras, focar no que importa e nos divertir o máximo possível com toda a loucura que está acontecendo. Esse ano eu tô super empolgada porque eu fiz alguns planos literários muito legais que eu estou doida para pôr em prática e eu vou apresentar tudo para vocês agora. Vai ser bem diferente do que eu costumo fazer em termos de leitura, então eu espero ter um resultado interessante para mostrar. Antes de começar, não esquece de se inscrever, deixar sua curtida para ajudar na divulgação e me conta nos comentários se você faz TBR ou não faz TBR. Tá, essa é a principal mudança desse ano. Eu decidi, ao contrário do que eu faço normalmente, não planejar as minhas leituras. Então eu não vou ter uma lista de leituras programadas que eu vou seguir, porque eu fazia isso por mês, ou por projeto, ou entrava em desafios literários pro ano. Então tem vários desafios, eu escolhia mais de um e achava que ia conseguir cumprir, e eu nunca cumpria, óbvio. E como eu não estava conseguindo cumprir essas metas, e sempre tem livro que eu acabo deixando de lado com essas metas, então dessa vez eu resolvi não fazer isso. Então, este ano eu vou ter basicamente três fontes possíveis de leituras que vão funcionar de formas diferentes. Então, em primeiro lugar, eu tenho que terminar alguns projetos começados. Isso inclui o meu projeto de lendo poemas épicos, então eu tenho que terminar de ler Falta só o Paraíso Perdido, que eu não consegui ler ano passado. Ano passado eu li a Ilíada, a Odisseia, Eneida, a Divina Comédia e os Lusíadas, e ficou faltando o Paraíso Perdido. E agora, essa era a primeira parte do projeto, agora em 2021, quando terminar o Paraíso Perdido, eu vou começar a ler livros que têm uma conexão com esses poemas épicos. Então, por exemplo, o primeiro que eu vou ler é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, que é uma releitura da história de Aquiles, que também aparece na Ilíada, então tem uma conexão com o que acontece na Ilíada. E a partir disso eu selecionei alguns livros, procurei alguns livros que fizessem a conexão de gêneros variados, de escritores variados, de países variados, para ver como esses temas são ainda trabalhados, como esses personagens, essas histórias são retrabalhados ao longo da história e, mais recentemente, como que eles estão sendo aproveitados. Eu gosto de clássicos justamente porque eles têm essa conexão que você consegue ver a influência, mesmo anos e anos, séculos depois, você ainda tem essas histórias sendo renovadas, e eu acho isso muito rico, muito interessante ver como é possível ter muitas perspectivas para uma mesma história e conseguir aproveitar uma história que é clássica, que já é aclamada, e conseguir fazer algo, fazer a sua história, o seu livro a partir disso. O primeiro que eu pretendo ler é então A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Depois tem A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Esse daqui é uma releitura dos acontecimentos da Odisseia a partir da perspectiva da Penélope, então mais pelo lado feminino, o que aconteceu com quem fica em casa. Eu achei interessante, ele é curtinho. Como esses dois livros são bem antigos e bem trabalhados na história da humanidade, eu escolhi mais um livro que tem, pelo que eu sei, influências tanto da Ilíada quanto da Odisseia, que é O Construtor de Pontes, do Markus Zusak. Eu lembro que quando saiu na caixa do Intrínsecos veio até o enfeite de árvore de Natal da Ilíada, da Odisseia, então eu sei que tem a ver, eu sei que é um drama familiar, e ele é bem grandinho. Ano passado foi o primeiro ano que eu li alguma coisa do Markus Zusak e eu gostei bastante, e tem muita gente que gosta desse livro, então quero muito ler, eu acho que eu vou gostar bastante também. Aí, da Eneida, na verdade, eu não peguei nenhum que fizesse conexão direta, porque a Divina Comédia já é uma fanfic do Dante conhecendo o Virgílio, e os Lusíadas é basicamente o mesmo esquema também, tem uma conexão muito forte com a Eneida em termos de estrutura, em termos de mitologia reaproveitada. Então eu meio que já li obras que foram muito influenciadas pela Eneida, e eu não achei mais nenhuma que fosse particularmente relevante, que tenha o Enéas ou que fale desse período, dessa história mitológica épica. Não tem nada específico pra Eneida, e então meio que dei uma puladinha.
Depois disso, a Divina Comédia, eu achei um livro de um escritor brasileiro, que é Purgatório, e ele também parece um drama cotidiano contemporâneo. Eu não sei muito sobre o que é, mas eu sei que pelo nome dos personagens, pelo nome do livro, tem alguma conexão com a Divina Comédia e eu vou arriscar. A maioria dos livros vocês viram, eu tô fazendo esse esquema de não sei muito sobre o que é, mas eu acho que tem uma conexão. Dos Lusíadas, em conexão aos Lusíadas, eu vou ler As Naus, do Antônio Lobo Antunes. Ele é um escritor português contemporâneo muito importante e bastante famoso. E faz um bom tempinho que eu não leio obras de autores portugueses e, na verdade, eu gosto bastante. Esse aqui, ele vai trazer para o contexto dos anos 70 em Portugal, ele vai trazer algumas figuras históricas, principalmente dessa época das navegações, então Cabral, Vasco da Gama e até o próprio escritor Luís de Camões. Então ele vai trazer esse pessoal dessa época e vai trazer eles de volta para Portugal dos anos 70 para fazer essa conexão. Parece uma proposta interessante, uma leitura do que estava acontecendo no contexto dele. Vai envolver as independências africanas das colônias portuguesas na África. Acho bem legal ter algo um pouco diferente também nessas releituras. E por último, Paraíso Perdido também influenciou muitas outras obras depois, e eu escolhi focar na figura do Lúcifer e pegar algumas obras que eu ainda não li, mas que eu queria ler. E a primeira delas é I, Lucifer, da Glenn Duncan, e é um livro meio fantasia urbana, então eu vou arriscar nesse e eu vou procurar mais figuras de Lúcifer. Eu acho que eu vou ler o Evangelho de Sangue, porque tem a figura de Lúcifer também no inferno, e esse é um livro de terror, então é um pouco diferente. Então um mais leve, mais cômico, e um de terror do Clive Barker, que é um clássico do terror também. Então ficou bastante variado em termos de gêneros e de temas. E eu tô bastante empolgada pra fazer essas leituras, que é uma continuação de um projeto. Além disso, eu tenho que terminar séries, estão há poucos livros de serem terminadas. A primeira é Como Treinar Seu Dragão, falta só 3 ou 4 livros pra eu terminar de ler. Também tenho que ler a série das Provações de Apollo, que é a última série do universo do Percy Jackson. O último livro saiu no final do ano passado, eu não consegui ler, mas agora falta só ler esses 5 livros. E terminar a leitura dos livros da Terra-média, que eu comecei a fazer ano passado e não consegui terminar. Ano passado eu li O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Esse ano eu tenho que ler O Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin e Beren Lúthien. E aí eu encerro esse projeto da Terra-média, vou deixar mais pra vocês verem. Eu aproveitei muito a leitura do Senhor dos Anéis. Talvez eu não consiga ler todos esses livros ainda esse ano, mas tudo bem, eu vou pegando um por vez, conforme for dando vontade. O próximo vai ser o Silmarillion, e ele é um pouco mais denso que o Senhor dos Anéis, então talvez eu demore e vá com calma mesmo. Mas tudo bem, eu estou feliz e contente com esse plano, e eu espero prosseguir também bem nessas leituras. Aí fica faltando todos os outros livros que existem na minha vida. Aí eu pensei em 2 esquemas aleatórios diferentes para organizar as minhas leituras. Então, se você viu o meu vídeo que eu mostro um instante, eu tenho vários livros acumulados aqui e eu acabo nunca dando chance para eles. Então, para ajudar esses livros e para ter um esquema diferente, esse ano eu vou fazer a famosa TBR Jar. Então, é To Be Read Jar, que você coloca os livros para serem lidos num potinho e você escolhe aleatoriamente esses livros a partir do que você pega no papel. Então, não tem como planejar. Você acaba um livro, você vai lá e escolhe outro. Eu vou fazer, na verdade, 2. Uma vou usar essa latinha, outra eu vou usar esse potinho, porque são 2 categorias diferentes. Uma é a mais geral, que são todos os livros da minha estante, que não fazem parte de algum projeto ou planejamento para algum projeto futuro. E inclui a maioria dos meus e-books também, porque eu tenho muitos e-books que eu acabo não lendo, tanto que eu comprei ou que veio em promoção, que eu peguei de graça ano passado, que estava rolando bastante livro de graça.
Então eu vou acumulando e-book e eu não leio. Então eu coloquei tudo isso numa lista, na verdade em vários papéis, como vocês podem ver, deu bastante. E eu vou recortar e dobrar e colocar no potinho para escolher aleatoriamente o que eu vou ler. Então tem espaço para mais alguns, caso eu compre algum livro. Não é para comprar, tá? Se você viu os meus últimos unboxing, você sabe que é para eu não comprar de novo até novembro. Eu vou abrir algumas exceções para pré-vendas de coisas muito importantes, mas tirando isso, eu não posso comprar aleatoriamente como eu costumava fazer. Então tá tudo aqui, tá tudo já colocado, já deixei pronto, só falta recortar e dobrar. E no outro potinho eu vou pôr, não nome de livro, mas nome de autores. Eu selecionei alguns autores. São autores que eu já li algum livro no passado, gostei bastante do livro e não li mais. Estou com saudade desses autores, não tive a chance, acabei não priorizando eles e eu quero ler alguma coisa dele. Então, esse daqui vai ser o potinho dos reencontros. Eu vou reencontrar esses autores e pode ser que eu tenha só um livro disponível deles, pode ser que eu tenha mais de um livro disponível deles que eu vou escolher qual ler. E pra isso eu talvez precise da sua ajuda, então não esqueça de me procurar no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você ver. Porque eu vou pôr enquetes lá no Stories toda vez que eu for tirar um autor novo ou um livro novo, eu vou pôr lá pra vocês verem. E se eu precisar de ajuda pra escolher, eu tenho 2 livros do mesmo autor e eu não sei qual eu quero ler, eu vou fazer uma enquete pra pedir ajuda realmente e saber qual eu leio primeiro. Então agora eu vou basicamente recortar isso e decorar as minhas latinhas e mostrar pra vocês como que fica o resultado final. E a terceira fonte possível de livros que eu vou ter esse ano são os livros de leitura, de clube de leitura, principalmente do Leia Mulheres aqui da minha cidade. Então, conforme eles forem escolhendo os livros, eu vou lendo. O desse mês é Inquilina de Windfell Hall, da Anne Brontë. E aí, conforme a gente for votando e selecionando os livros, eu vou lendo esses também. Eu não necessariamente tenho eles já na estante, talvez eu tenha que comprar ou comprar o e-book, mas também tá programado. Não definido de antemão, mas tá programado que eu vou ter esses 12 livros pra ler. Então, vamos começar a parte mais arte-ataque, papelaria, de decorar os meus patinhos e colocar os meus livrinhos aqui.
dia, algumas horas depois, muitas horas depois, eu consegui terminar. Então, vocês viram eu fazendo o meu potinho de reencontros com autores que eu gosto. E eu terminei aqui, não deu muito, mas ficou bem bonitinho. Aí, eu tentei fazer o mesmo pros livros da estante, que eu vou pôr todos os livros da estante que eu não li, e mais os e-books também que eu tenho acumulado. Eu tentei pôr nesse potinho, obviamente não coube, e eu tive que fazer na latinha. Então, deu uma latinha enorme, cheia de papelzinho, são 200 livros. E eu não aguento mais ver papelzinho na minha frente. Mas eu finalmente terminei e agora vou fazer aqui, em primeira mão, o primeiro sorteio do que eu vou ler. Então, no momento eu não estou lendo nada, comecei o ano zerado e vou selecionar os primeiros para ler. Os Criadores de Coincidências, do Yov Bloom. Eu tenho esse em e-book lá no Esquilo, que você tem... Que você tem... Lá no Esquilo você escolhe um livro por mês e aí você tem gratuitamente, dependendo do... Se você tem algum plano de celular, alguma coisa assim, você consegue escolher. Então tem muito livro legal lá, tem um catálogo bem interessante. E esse é um dos que eu tenho lá. Eu não sei muita coisa sobre, mas parece legal, então eu vou ler este. E o autor, primeiro autor que eu vou ler... Ai meu Deus, é Svetlana Alexievich. E o livro que eu tenho dela pra ler é Vozes de Chernobyl. Então vou começar o ano já com este livro que todos falam que é muito bom, mas ele tem um tema pesado, que é o desastre de Chernobyl, mas eu gostei muito do primeiro livro que eu li da Svetlana, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu chorei várias vezes, então talvez eu chore um pouquinho. Esse é pesado também. Esse é pesado, esse vai ser pesadinho. Se eu não me engano, Os Criadores de Coincidências é mais tranquilo, então espero que dê uma balanceada. Mas começo empolgado e conforme eu for terminando, eu vou tirando novos livros para ler. E a ideia é justamente essa. Eu não sei o que eu vou ler depois disso, então eu termino esse, possibilidades infinitas na latinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar e me siga no Instagram para ver mais, que eu vou, quando estiver precisando tirar novo, eu vou fazer lá pelo Instagram. E até o próximo vídeo.